Olá, amantes do verde. Sejam muito bem-vindos ao Pobre Jardineiro, seu podcast favorito sobre jardinagem. Eu sou Doriana Vixi, sua apresentadora, jardineira apaixonada e especialista em transformar qualquer cantinho em um oásis. E hoje, com o apoio filosófico e inspirador do nosso querido Edson do Pobre Filosofia, vamos mergulhar de cabeça no módulo 11 do nosso curso de jardinagem, a arte da poda. A poda, meus amigos, é muito mais do que simplesmente cortar galhos. É entender a planta, suas necessidades e moldar o seu futuro. E para isso, precisamos conhecer os diferentes tipos de poda. Preparem suas tesouras e venham comigo nessa jornada. Vamos começar pelo básico. Por que podar? A poda não é só para deixar a planta bonitinha, viu? Ela serve para controlar o crescimento, reduzir o tamanho da planta, direcionar seu crescimento e evitar que ela invada espaços indesejados. Melhorar a saúde, remover partes doentes, secas ou danificadas, prevenindo a propagação de doenças e pragas. Estimular a floração e a frutificação, promover a produção de flores e frutos de melhor qualidade. Prolongar a vida útil da planta, revitalizar plantas envelhecidas e garantir sua longevidade. Aumentar a segurança, remover galhos que representam risco de queda em áreas urbanas. Favorecer a estética, moldar a planta de acordo com o seu gosto e estilo. Doriana Vixi. Agora que entendemos o porquê, vamos ao como. Preparei um guia completo dos principais tipos de poda que você precisa conhecer. 1. Poda de formação. Objetivo: moldar a estrutura inicial da planta, definindo seu porte e direção de crescimento. É o alicerce para um futuro saudável e produtivo. Quando fazer? Nos primeiros anos após o plantio, preferencialmente no final do inverno ou início da primavera. Pense nela como a arquitetura da planta. Você está definindo o esqueleto, a base para todo o resto. E lembre-se, respeite a arquitetura natural da espécie. Não force uma conífera a ter a forma de um bonsai. Comece cedo. É mais fácil moldar uma planta jovem do que corrigir uma planta adulta. 2. Poda de limpeza, ou sanitária. Objetivo: remover partes doentes, secas, quebradas ou infestadas por pragas. É a faxina que garante a saúde da sua planta. Quando fazer? Ao longo de todo o ano, sempre que necessário. Essa é a poda detetive. Fique de olho em sinais de doença, galhos ressecados, partes estranhas. Remova tudo o que estiver comprometendo a saúde da planta. Desinfete suas ferramentas de poda. Isso evita a propagação de doenças. Use álcool 70% ou água sanitária diluída. 3. Poda de frutificação. Objetivo: regular a carga produtiva, estimular o surgimento de novos ramos férteis e equilibrar a energia da planta entre crescimento e produção. É a maternidade responsável da sua frutífera. Quando fazer? Poda seca, inverno. Para macieiras, pereiras, pessegueiros, videiras. Poda verde, primavera, verão. Removendo brotações excessivas que competem com os frutos. Cada frutífera tem suas próprias necessidades. Pesquise sobre a espécie que você tem e siga as recomendações específicas. A poda de frutificação evita a alternância, que são aqueles anos com muita fruta seguidos de anos sem nada. 4. Poda de manutenção. Objetivo: ajustar o tamanho, a forma e o volume da vegetação. É a escultura que mantém seu jardim sempre impecável. Quando fazer? Depende da espécie. Arbustos floríferos de floração primaveril. Podar após a floração. Arbustos de floração no verão, outono.
Podar no final do inverno. Sebes, podas frequentes durante a primavera e verão. Essa poda é mais sobre estética e controle. Mantenha a forma desejada, remova galhos que atrapalham a circulação e estimule novas brotações. Não tenha medo de podar. A poda estimula o crescimento e deixa a planta mais bonita. 5. Poda de rejuvenescimento. Objetivo: reduzir drasticamente os ramos antigos para estimular crescimento renovado. É a cirurgia plástica que dá uma nova vida à sua planta. Quando fazer? No final do inverno, quando a planta se prepara para uma nova fase de crescimento. Essa poda é para plantas velhas, negligenciadas, que precisam de uma reforma geral. Seja cauteloso. Algumas plantas não se recuperam de uma poda tão drástica. Faça uma pesquisa antes de sair cortando tudo. 6. Poda de levantamento ou elevação da copa. Objetivo: remover os ramos inferiores do tronco, permitindo o aumento da altura livre da copa. É a liberação de espaço em áreas urbanas. Quando fazer? Preferencialmente no final do inverno. Imagine uma árvore na calçada. A poda de levantamento garante que as pessoas possam passar sem esbarrar nos galhos. Mantenha o equilíbrio. Não remova muitos ramos inferiores, pois isso pode comprometer a estabilidade da árvore. 7. Poda de desbaste. Objetivo: remover parte dos ramos internos da copa para melhorar a entrada de luz e ventilação. É o arejamento que previne doenças. Quando fazer? Geralmente no final do inverno, mas também pode ser feita em períodos de crescimento excessivo. Pense na copa da árvore como um cabelo. Se estiver muito volumoso, abafado, vai dar caspa. O mesmo acontece com as plantas. A poda de desbaste permite que a luz e o ar circulem, evitando fungos e outras doenças. Remova os ramos desde a sua origem para evitar o surgimento de novos brotos no local do corte. É claro, existe quase 20 tipos de poda. Esses que expliquei são os elementares. Vale a pena pesquisar outros por conta própria. Obrigada pelo mimo. Ufa! Quanta informação, não é mesmo? Mas não se assustem. A poda é como andar de bicicleta. No começo parece difícil, mas com a prática, você pega o jeito. E para finalizar, quero deixar algumas dicas extras para você se tornar um mestre da poda. Use ferramentas de corte limpas e afiadas. Isso facilita o trabalho e evita danos à planta. Faça cortes precisos, na direção correta e com o ângulo adequado. Aplique pasta cicatrizante em cortes maiores. Isso protege a planta contra a entrada de fungos e insetos. Pesquise sobre a espécie que você vai podar. Cada planta tem suas próprias necessidades e características. Tenha paciência. A poda é um processo gradual que exige tempo e dedicação. A poda nos ensina que, às vezes, é preciso cortar para crescer. Triste dizer, mas chegamos ao fim de mais um Tesoura de Ouro, do nosso pobre jardineiro. Espero que tenham gostado e que estejam prontos para colocar em prática tudo o que aprenderam hoje. Lembrem-se, a poda é uma arte que exige conhecimento, técnica e sensibilidade. Mas com as dicas certas e um pouco de prática, vocês podem transformar seus jardins em verdadeiros paraísos. Um beijo verde e até a próxima. E não se esqueçam, tesoura afiada e mente aberta. Uma produção Doriana Vixi, com o apoio filosófico de Edson do Pobre Filosofia.